quer nos falar nesta manhã? Eu quero começar estudando um pouquinho os últimos versos de Daniel, capítulo 7, para fazer a introdução do capítulo 8, o verso 26, 27 e 28 de Daniel 7, onde diz: mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir, consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados aos povos dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto, diz o profeta. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Ok? Então você viu aí as palavras de Daniel. Algumas vezes, queridos, nós vemos ou até parece que o falso estigma de que os bons, eles sempre perdem e que os maus sempre vencem. Parece que isso é verdadeiro no mundo que estamos vivendo, não é mesmo? Homens maus geralmente são valorizados, homens bons, boas atitudes geralmente são desvalorizados. Mas uma coisa nós temos que ter a certeza: a verdade sempre triunfa. E os bons, eles vão alcançar a vitória. Tenha certeza disso. Entenda uma coisa: nesse mundo nós passaremos por lutas, tribulações, provações, morte. Não vamos escapar disso. Mas entenda, os bons alcançarão a vitória. É a promessa do nosso Deus Todo-Poderoso. Capítulo 8 de Daniel, nós vamos entender assim uma situação bastante interessante com relação à profecia, com relação aos reinos deste mundo. Aqui no capítulo 7 nós vimos um pequeno chifre que iria surgir, um poder político religioso que sairia do Império Romano, e esse poder ele teria pretensões de trocar a palavra de Deus pela tradição, como nós vimos no último assunto. Ele teria a pretensão de trocar a lei de Deus pela lei dos homens, trocar os ensinamentos divinos por ensinamentos humanos. Ele modificaria os mandamentos de Deus por mandamentos de homem. Tudo isso nós vimos aí no estudo anterior. E para melhor compor a análise desse capítulo 8, nós vimos aí Daniel no capítulo 7, 26 a 28, dizendo o que aconteceria na marcha da história humana, no curso dos reinos terrenos. Daniel ele conclui esse assunto do capítulo 7 com os acontecimentos em relação ao avanço, ao ataque às coisas eternas. Muitas vezes seria bom se pudéssemos esquecer o que acontece ao nosso redor e pensar sobre o que acontece acima de nós. Às vezes nós ficamos vendo apenas o que está acontecendo ao nosso lado. Seria bom esquecer os problemas, as provações, as dificuldades, as dores de cabeça que nós enfrentamos, que temos aqui na Terra, que temos que olhar, enfrentar cada dia, mas nós precisaríamos de olhar as coisas mais com o olhar da fé. Através da fé, olharmos mais para a sala do trono de Deus. E o nosso foco, a nossa cabeça fica focado nas coisas aqui, e esquecemos de olhar acima de nós, a sala do trono de Deus. E a palavra de Deus que diz aqui, Daniel 7, o tribunal se assentará em juízo e tirará o domínio destes reinos para destruir, desfazer totalmente o domínio destes reinos terrenos, que são reinos que lutariam contra as verdades, contra o povo de Deus. Assentará o tribunal e porá fim
o juiz verdadeiro, o juiz de toda a terra, vai tirar esse domínio. O reino e o domínio, a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno. E todos os domínios, diz o profeta, lhe obedecerão. Olha que domínio maravilhoso prometido no livro de Daniel. Depois de todo aquele confronto de reinos, de animais que são símbolos de reinos, confrontos terrestres, confronto contra a palavra de Deus, contra as verdades de Deus, esses reinos passarão, os domínios serão tirados. E agora nós serviremos apenas a um reino, o reino de Deus, o reino da justiça, o reino da equidade, o reino do amor, onde não mais haverá tristezas, lágrimas, injustiças, confrontos. Daniel termina com alegria e a felicidade daquele capítulo, onde ele vê a espécie humana, toda a espécie humana, obedecendo e servindo ao Deus de amor. A Bíblia diz: todos os domínios lhe servirão e obedecerão a ele. Quando Deus ele criou a terra, quando lá no início ele criou o jardim do Éden, criou Adão e Eva, e depois eles foram enganados pelo inimigo de Deus, né? Pelo pai do mal. Quando eles comeram do fruto proibido da árvore, o fruto daquela árvore conhecida como a árvore da ciência do bem e do mal, como resultado, então, eles perderam o jardim do Éden, né? Tornaram-se rebeldes. E depois, todas as gerações foram se tornando rebeldes. Os humanos se tornaram pecadores. O mundo foi se tornando um mundo revoltado, um mundo cheio de destruição, de amargura, de crime, de tanta coisa negativa, não é mesmo? Que nos atinge de cheio e que nós também nos tornamos parte dessa negatividade. Nós também nos tornamos parte desse confronto, dessa desobediência, não é mesmo? Nos tornamos rebelde. Nosso mundo revoltado, cheio de destruição. Quando Adão e Eva pecaram, abriram as portas deste mundo para o sofrimento, para a morte, para o desastre, angústias e problemas. É mesmo? Jesus então veio para mostrar que homens e mulheres, vivendo nesse mundo, com todos os problemas, com todas as tentações de Satanás, poderiam ainda servir e obedecer a Deus. Veja bem, Jesus pôde mostrar, através de homens como Jó, homens como Moisés, homens como Elias, como Enoque, como Matusalém e tantos outros, mesmo em meio a todos os problemas, todas as tentações, todas as angústias, desastres e sofrimento, Jesus pôde mostrar na pessoa de homens, de mulheres, que ele tem aqui na terra aquelas pessoas que o servem com o coração alegre, com amor profundo. Na verdade, João, capítulo 8, verso 29, nós encontramos o lema da vida de Jesus. No mundo desobediente, Jesus foi obediente. No mundo rebelde, Jesus ele foi leal. Com toda a propriedade, pôde Jesus afirmar: aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou só, pois sempre faço o que lhe agrada. Jesus colocou em seu coração honrar o Pai. Eu e você também, meus queridos, mesmo neste mundo de angústia, seguindo o exemplo de Jesus, podemos ser obediente no mundo desobediente. Podemos ser leal no mundo rebelde. Podemos amar no mundo que odeia. Podemos nos alegrar no mundo que entristece.
porque ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Sabe, queridos, Daniel 7 está escrito que um dia o mundo inteiro irá adorar e obedecer novamente a Deus. No capítulo 8, o conflito vai se intensificar um pouco mais. Vamos entender isso. O profeta, ele focaliza eventos que acontecerão no fim dos tempos, bem próximo da volta de Jesus. Mais uma vez, Deus ele vem antecipar vem antecipar o conhecimento dos acontecimentos finais na terra. Capítulo 8, isto, Deus antecipando o conhecimento dos grandes eventos finais aqui na terra, logo antes da volta de Jesus. Capítulo 8 de Daniel, ele usa também animais. Usa animais para representar as nações. Não são mais o leão, não é mais o urso, o leopardo e o dragão, o terrível e espantoso. Daniel 8 não usa mais esses animais. Mas o verso 3 diz assim: levantei os olhos e vi um carneiro que estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os dois chifres eram altos. Um dos chifres era mais alto do que o outro. E o mais alto, ele subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas ou manadas para o ocidente, para o norte e para o sul. E nenhum animal podia estar diante dele. Nem havia quem pudesse livrar-se das mãos deste animal, deste carneiro. Ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Estando eu considerando, vi que um bode, agora ele muda, vi que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas ele vinha sem tocar o chão. E aquele bode, ele tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se aquele bode com um chifre notável entre os olhos, ele se dirigiu contra o carneiro, que tinha aqueles 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra o carneiro com todo o furor de sua força. Sabe, queridos, quando você olha esses versos de Daniel 8, você percebe aqui um combate entre o carneiro e o bode. Uma luta, uma briga. O carneiro baixa sua cabeça, o bode também baixa sua cabeça e eles trocam pancadas, manadas ou marradas. É vital que nós consideremos um ponto aqui. O carneiro e o bode, eles eram animais usados no ritual do santuário. Isto, animal usado no ritual do santuário lá no Antigo Testamento, nos dias de Daniel, antes dele e até depois dele. Será se Deus quer nos dizer alguma coisa com esses 2 animais? Enquanto o urso, o leão, o leopardo e o dragão não eram usados no sacrifício, mas o bode e o carneiro, sim, eles eram usados em sacrifício. Então, Deus quer nos mostrar alguma coisa mediante o uso do simbolismo do carneiro e do bode. Ele quer que nós saibamos que, mesmo antes de começarmos a estudar essa profecia, o Senhor nos está chamando a atenção para o santuário. Então, quer dizer, quando ele usa esses 2 animais, ele quer nos chamar a atenção para o santuário. Vai ter a ver alguma coisa com o santuário, Daniel? Pois é, vamos acompanhar o estudo para entendermos bem isso. Suponhamos que você vá viajar e que eu lhe diga que antes de chegar ao destino final, você vai cruzar uma ponte, você está viajando para um lugar. Eu já conheço. Eu digo para você, olha, a hora que você cruzar uma ponte, depois você vai passar a ponte, você vai encontrar uma curva,
depois da curva tem um lago. Tem um lago. Às margens desse lago existe uma montanha. Então, quando chegar perto da ponte, você está viajando, quando chegar perto da ponte, você vai dizer: olha, estou chegando. Olha a ponte que ele me falou ali. Daí a pouquinho você passa a curva, logo vê o lago e você diz: olha, estamos chegando. Ele me disse que tinha a ponte, uma curva, o lago. Você diz: olha, estamos já bem mais perto, não é mesmo? Ao você ver a montanha, você vai dizer assim: olha, já estou quase lá. Estamos chegando. Olha aqui, todos os sinais que ele me disse, todos os detalhes que ele me disse estão aqui, ó. Já, então estamos chegando. Sabe, a Bíblia é assim. Ela mostra os sinais. Ela vai mostrando os sinais. Vai mostrando as curvas, vamos dizer assim, o lago, a montanha. São os sinais de que estamos chegando quase lá. Então, sabe, em Israel, se uma pessoa pecasse, ela devia oferecer um sacrifício. O que eu quero dizer com essa experiência anterior? É que a Bíblia ela vai mostrando que estamos quase lá. É isso que eu quero dizer. E por isso, ao estudarmos o assunto do santuário, nós vamos entender que estamos chegando lá, estamos quase lá. Ao estudarmos o assunto do santuário. Então, em Israel, se uma pessoa pecasse, deveria oferecer um sacrifício. Tinha de trazer um cordeiro perfeito, sem mancha, para o santuário. Por que perfeito? Por que sem mancha? Quem será que esse animal representava? Esse cordeiro representava? Esse animal que era levado ao santuário representava Jesus Cristo. Sem mancha, sem pecado. Jesus, ele cometeu algum pecado, meu querido ouvinte? Claro que não, você vai dizer. Absolutamente não. Verdade mesmo. Pode confirmar, ele nunca pecou. Mas ele tornou-se pecador em nosso lugar. Ele assumiu a nossa culpa. Ele tomou o meu pecado, o seu pecado sobre si. Jesus, que era perfeito, e é perfeito, ele era representado por esse cordeiro, por esse animal, por esse bode também que era oferecido. Um animal sem mancha. Jesus era representado por esse animal. Como pecadores, nós não podemos entrar no santuário sem oferecer sacrifício, meu querido. No lugar santíssimo, do segundo compartimento do santuário, está a arca do concerto com a santa lei de Deus em seu interior. E querubins que estão em cima do propiciatório, ou seja, da tampa daquela arca. Entre os seres celestiais, ou os seres celestes, os querubins, ali sobre a arca, se manifestava a glória de Deus. Sim, a glória de Deus era manifestada ali sobre o propiciatório, em cima da tampa daquela arca, dentro do lugar santíssimo. Entenda uma coisa, nós não podemos aproximar-nos de Deus sem oferecer sacrifício, porque somos pecadores, nós nos rebelamos contra Deus. Então, oferecemos sacrifício, porque foram nossos pecados que levaram a Cristo à cruz do Calvário. Comparecemos perante Deus, ou diante de Deus, como culpados, como pecadores. Mas ao oferecer o nosso sacrifício, o peso dos nossos pecados é erguido dos nossos ombros. E a angústia da culpa é retirada do nosso peito. Estamos livres porque oferecemos sacrifício. Eu e você hoje não oferecemos mais sacrifício como os velhos testamentários. Mas uma coisa, Jesus fez sacrifício por nós. Que boa notícia, não é mesmo? Jesus tomou o nosso lugar. E por isso nós podemos nos achegar a Deus, porque Ele se fez sacrifício por nós, tomou o nosso lugar. Que maravilha!
Que boa notícia! E quando Jesus toma o nosso lugar, nós entendemos isso, nos entregamos a Ele, então aquele peso do pecado, ele é erguido dos nossos ombros. A culpa é retirada do nosso peito, porque Jesus assumiu o meu lugar, tornou-se sacrifício por mim, se ofereceu por mim. Pense, meu amado, em Jesus na cruz. Daniel não é apenas profecia, meus amados. Daniel é evangelho. Pense Jesus na cruz. Imagine o Cordeiro Imaculado de Deus morrendo na cruz. Pense no seu sangue gotejando de suas mãos, de suas feridas, de sua fronte. Ainda em sua imaginação, na minha imaginação, aí mesmo onde você está, imaginando esse sacrifício que Jesus fez por nós, diga: Senhor, perdoa-me, ó Pai, não sou digno de tamanho amor, de tamanho sacrifício que tu fizeste por mim. Perdoa-me, eu aceito o teu sacrifício. A Bíblia diz que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. O peso da culpa pode, agora mesmo, meus queridos, ser suspenso dos seus ombros. Se você confessar, aceitar, ir a Jesus, Ele vai tirar a sua culpa. Você vai ficar aliviado. Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto por mim e por você. O seu sangue foi derramado por nós, seres humanos. Nós precisamos de nos aproximar de Deus, nos achegarmos a Cristo, para que Ele tire a culpa e o peso do nosso pecado. No antigo santuário hebreu, o sacerdote, ele apanha o sangue, ele entra no santuário. Ali no compartimento conhecido como lugar santo, ele esparge o sangue do animal na cortina que separa o lugar santo do lugar santíssimo. O sacerdote ali é representante do pecador. Sim, ele é representante do pecador. Ele é o intermediário do pecador. Quando eu me dou conta de que ao pecar, ao me irritar, ao ficar nervoso, ao xingar, falar um palavrão, ficar impaciente, fazer um mau negócio, quebrar os mandamentos de Deus, ser desonesto, preciso de me lembrar de Cristo na cruz, morrendo por mim. Ele morreu na cruz por essas situações desagradáveis que vivemos no dia a dia. Sim, quando então reconhecemos que somos pecadores, olhamos para Jesus na cruz, de braços abertos, gotejando sangue, exatamente porque eu sou assim, pecador. Exatamente. Ele é o meu cordeiro expiatório. Penso que Cristo, Ele subiu ao céu. Ele subiu ao céu e diante da sagrada lei de Deus que eu transgredi, Ele levanta os seus braços, abre suas mãos feridas e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eu morri por eles. Eu morri por aquele Daniel pecador. Eu morri por aquele ser humano pecador. Pai, perdoa-lhes. Eles estão se achegando a mim. Sabe, Ele é o meu sumo sacerdote. Ele é o meu intercessor. Eu necessito muito da intercessão do Pai, do sacerdócio de Jesus. Eu necessito constantemente. Eu sou necessitado porque eu não posso chegar ao Pai sem sacrifício. E eu não fiz o sacrifício, todo o meu sacrifício é imperfeito, mas Jesus fez esse sacrifício por nós. Por isso Ele pode se achegar ao Pai por mim e por você. Percebeu? Sou necessitado do Cordeiro de Deus que foi morto. Sou necessitado do Cordeiro de Deus que se tornou sumo sacerdote. Jesus, meus queridos, Ele representa eu e você, pecadores, manchados, desonestos, nervosos, irritados, transgressores.
Jesus nos representa diante do trono do Pai, o Cordeiro de Deus, o sumo sacerdote celestial. Você e eu somos a preocupação. Eu e você somos o peso do coração de Jesus. Nossa dor o atinge, sabia disso? Ele é sensível às nossas dores. Jesus é sensível às nossas desilusões, ao nosso sofrimento, porque ele também viveu aqui conosco. Ele sabe todos os detalhes. Ele é sensível. Nós temos um representante lá no santuário celestial que é sensível, que vê todas as coisas. E a Bíblia diz que ele vive sempre para interceder por nós. Ele vive sempre, dia e noite, para interceder por você, meu amigo, que está sofrendo nesse momento, que está chorando, que está desesperado, que está magoado, aflito, com o coração quebrado, vendo a morte, o sofrimento dentro da sua família. Ele vive sempre para interceder por nós. Leve os seus fardos a Ele. E também nós precisamos de nos prostrar diante do trono da graça, onde nós achamos ajuda, achamos socorro em tempo de necessidade, em tempo oportuno. Não é apenas você entender, você precisa de prostrar-se diante do trono da graça e entender que nós temos alguém que quer nos ajudar em nossas necessidades. No santuário hebreu, uma vez ao ano, acontecia uma festa especial. A festa da purificação do santuário. O cordeiro e o bode, viu aqui no início da profecia de Daniel? O cordeiro e o bode eram animais usados para o sacrifício especial feito no último dia da festa da purificação do santuário. E era um dia de julgamento, era um dia de juízo. Porque Deus mudou o simbolismo usado anteriormente das 4 bestas por animais que eram usados em sacrifício, o cordeiro e o bode. Sabe por quê? Porque o cordeiro e o bode, a fim de representar 2 nações que havia existido, 2 nações que havia existido, representando 2 nações das quais ele havia falado antes. Quando você começa a ler o capítulo 8, Deus quer que eu e você percebamos que cordeiro e o bode é porque está apontando para o fim dos tempos, o juízo final, o dia da purificação do santuário celestial, o dia da purificação do santuário. No capítulo que estamos estudando, Deus está procurando localizar-nos no tempo e dizendo: estou lhe falando alguns sinais, estou lhe mostrando alguns sinais para mostrar para vocês que nós estamos bem perto do fim dos tempos. Mas o que o cordeiro e o bode representavam? Naturalmente, uma besta, você sabe que representam reinos, mas Deus usou esses 2 animais para apontar-nos o santuário. Daniel 8, verso 20 e 21 diz: aquele cordeiro que viste com 2 chifres são 2 reis. Estes são estes os reis da Média e da Pérsia. Olha bem, o carneiro representa a Média e a Pérsia. Daniel 8, verso 20 e 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que esse rei tinha entre os olhos é o primeiro rei. Aí você pergunta, quem foi o primeiro rei da Grécia? A história mostra com muita clareza que foi Alexandre o Grande. O cordeiro representava a Medopérsia. O bode representava a Grécia. Os 2 chifres do cordeiro, Média e Pérsia. 2. Percebeu? Um chifre do bode representava o primeiro rei, Alexandre o Grande. Porém, lembre-se de que Deus usou esses animais especiais, porque capítulo 3 versa sobre o santuário e o final
dos tempos no santuário. Os animais do santuário evidenciam que Deus não fala agora sobre mudanças políticas, mas fala sim sobre questões religiosas. Santuário celestial. Em Daniel 2, nós vimos Satanás atacando a autoridade de Deus. Daniel 7, ou melhor, Daniel 12. Daniel 7, nós vemos o arqui-inimigo de Deus lançando um ataque contra Deus, contra a sua lei, contra o reino de Deus. Daniel 8, nós vamos ver o enganador atacando a verdade de Deus no final dos tempos. É isto, tentando no final dos tempos enganar, atacar mais uma vez. Então, essa introdução vai estar nos mostrando que existe um santuário celestial, onde é representado por sacrifícios, representado pelo bode e o cordeiro. E estes animais representavam sacrifício. Jesus fez esse sacrifício por nós, se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa profecia nos mostra isso. Nós vamos ver a partir do próximo sábado que há uma guerra contra o santuário de Deus, contra o Cordeiro de Deus. E estes reinos, eles vão representar essa guerra contra o Cordeiro de Deus. E no próximo assunto nós veremos isso. Sabe, queridos, antes de tudo nós precisamos de entender que Jesus se tornou sacrifício por nós. Se ofereceu na cruz do Calvário para tirar o meu e o seu pecado. Se tornou sacrifício por nós. Daniel não é apenas profecia ou história. Ele é o evangelho de Deus. Ele é o evangelho da salvação. É o evangelho que mostra um cordeiro que se tornou sacrifício por nós. Cordeiro que se tornou sacrifício, se fez sacrifício por nós, para nos dar direito à vida eterna em Cristo Jesus. Você aceita Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Vá a Ele, tenha certeza de que Ele vai aliviar os seus, os meus, os nossos fardos, a nossa culpa, porque Ele está conosco todos os dias. Amém? Vamos orar? Pai querido, te louvamos, te agradecemos, porque a Tua palavra nos traz esperança. Em meio a esses assuntos proféticos, nós vemos Jesus, as boas novas da salvação, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do Cristo que se fez sumo sacerdote e intercede por nós. E tem a promessa de que está conosco todos os dias de nossa vida. Abençoe cada um de nossos queridos ouvintes. O Senhor sabe as lutas de cada um. Conceda-lhe as tuas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém? E amém. Meus queridos, um abraço. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.